Bom dia a todos e a todas. Damos início à 33ª sessão ordinária. Vou fazer a leitura dos vereadores presentes. Vereador Tostão de Olinda, ausência justificada. Presente irmão Biá, Denise Almeida, Felipe Nascimento, Flávio Urquiza, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Neto da Beira Rio, ausência justificada. Flávio Nascimento presente, Jojó Guerra presente, Dete Silva, ausência justificada. Professor Marcelo presente, Ricardo Souza presente, Saulo Holanda, ausência justificada. Vereador presente Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo, ausência justificada. Tendo 12 vereadores, sendo quórum, damos início à 33ª sessão ordinária. Convido o vereador Felipe Nascimento para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Pedir para os colegas ficarem de pé. Vamos iniciar a sessão com a palavra de Deus. Em Josué 1:9. Sê forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quem pode dizer amém? Convoco o secretário-geral para a leitura da ata da sessão anterior. Alô? Minuta da ata da 32ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Olinda, realizada no dia 29 de outubro de 2024, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. Às 11h30 do dia 29 de outubro de 2024, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Olinda a 32ª sessão ordinária sob a presidência do vereador Saulo Holanda. O presidente promoveu a abertura da reunião ordinária e procedeu à verificação da presença dos vereadores. Presentes: Gisele Tavares, Flávio Nascimento, Severino Barbosa Biá e Tony Magalhães, Saulo Holanda. O presidente procedeu com a instalação da sessão. O vereador Severino Barbosa Biá prosseguiu com a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada no livro de Salmos, capítulo 92. O presidente realizou a leitura da minuta da 31ª reunião ordinária realizada no dia 17 de outubro de 2024. Em discussão, a ata da 31ª reunião ordinária. Não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovada. O presidente prosseguiu com a leitura do expediente. Encerrada a leitura do expediente, o presidente declarou aberto o livro de oradores. Discursaram os vereadores Dete Silva, Jojó Guerra e Tony Magalhães. Encerrado o livro de oradores, o presidente procedeu com a verificação dos vereadores presentes. Presentes: Gisele Tavares, Misael Prestanista, Flávio Nascimento, Neto Beira Rio, Jojó Guerra, Dete Silva, Professor Marcelo, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Severino Barbosa Biá e Tony Magalhães. O presidente encerrou a sessão ordinária, convocando a próxima para o dia 5 de novembro, no horário regimental. Ao final desta sessão, foi constatado, em consonância com o livro de presença, os seguintes vereadores: Gisele Tavares, Misael Prestanista, Flávio Nascimento, Neto Beira Rio, Jojó Guerra, Dete Silva, Professor Marcelo, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Severino Barbosa Biai e Tony Magalhães. O horário de encerramento dessa sessão foi às 12h15, e como mais nada constou, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelo presidente e os demais membros. Lida a minuta da ata, presidente. Lida a minuta da ata, coloco em votação. Em votação, não havendo quem queira, não havendo quem discorde, aprovado. Convoco agora o secretário para a leitura do expediente. Expediente da 33ª sessão ordinária. Projeto de resolução. Projeto de resolução número 4/2024, de autoria da mesa diretora, altera dispositivos da resolução 573, de 19 de agosto de 91, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Olinda. Ofícios. Ofício 93/2024. Encaminha os decretos abaixo discriminados. Decreto 97 de 2024, abre orçamento fiscal
no exercício 2024, com crédito adicional suplementar no valor de R$ 943.618,02 em favor da Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo. Decreto 106/2024, abre o orçamento fiscal do município de Olinda relativo ao exercício 2024, com crédito adicional suplementar no valor de R$ 109.700 em favor da Secretaria de Obras e da Secretaria de Gestão Urbana. Decreto 116/2024, abre crédito adicional especial. Decreto 118/2024, abre o orçamento fiscal relativo ao exercício 2024, com crédito adicional suplementar no valor de R$ 250 mil em favor do Fundo Municipal de Educação de Olinda. Ofício 94/2024, de autoria da Secretaria de Governo, encaminhando os seguintes decretos. Decreto 133/2024, abre o orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Olinda, relativo ao exercício 2024, com crédito adicional suplementar no valor de R$ 579.156,44 em favor da Secretaria de Obras e do Fundo Municipal de Saúde. Decreto 134/2024, abre o orçamento fiscal do município de Olinda, relativo ao exercício 2024, com crédito adicional suplementar no valor de R$ 400 mil em favor do Fundo Municipal de Educação de Olinda. Decreto 135/2024, abre o orçamento fiscal do município, relativo ao exercício 2024, com crédito adicional suplementar no valor de R$ 263 mil em favor da Secretaria de Seguridade Cidadã. Decreto 136/2024, abre o orçamento fiscal, relativo ao exercício 2024, com crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.988.696,70 em favor da Secretaria da Fazenda, do Fundo Municipal de Saúde, da Secretaria de Segurança Cidadã e da Secretaria de Obras. Ofício 95/2024 da Secretaria de Governo, encaminha os seguintes decretos. Decreto 138/2024, abre o orçamento fiscal com crédito adicional suplementar no valor de R$ 728.510,32 em favor do Fundo de Desenvolvimento Municipal. Decreto 140/2024, abre o orçamento fiscal com crédito adicional suplementar no valor de R$ 943.618,02 em favor da Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo. Decreto 141/2024, aprova o regimento interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e da outras providências. Decreto 142/2024, abre ao orçamento fiscal de Olinda crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.300.000 em favor da Secretaria de Educação e do Fundo Municipal de Educação de Olinda. Ofício 90/2024, da Secretaria de Governo, encaminha os seguintes decretos. Decreto 144/2024, abre o orçamento fiscal com crédito adicional suplementar no valor de R$ 2 milhões em favor da Secretaria de Educação e do Fundo Municipal de Educação de Olinda. Decreto 145/2024, abre o orçamento fiscal com crédito adicional suplementar no valor de R$ 565.956 em favor da Secretaria de Gestão Urbana. Decreto 148, abre o orçamento fiscal com crédito adicional suplementar no valor de R$ 82.100 em favor da Secretaria de Segurança Cidadã e da Secretaria de Gestão Urbana. Ofício 128/2024, encaminhado pelo secretário executivo de Urbanização Integrada, em resposta ao ofício 640/2024, oriundo do requerimento 228/2024, de autoria da vereadora Gisele Tavares. Requerimentos. Requerimento 344/2024, de autoria da vereadora Gisele Tavares, requer prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Requerimento 345/2024, de autoria do vereador Flávio Nascimento, requer a realização de pavimentação e drenagem nas seguintes ruas e no bairro de Peixinho: Rua do Condor, Cabo Gato, Rua Nova Esperança, Avenida Beira Rio, Rua Timbaúba, Rua Uricuri, Rua Belo Jardim e Rua Floresta. Senhora Presidente, o expediente foi lido. Lido o expediente, abro agora o livro de oradores. Primeiro orador, vereador Biai. Por favor, vereador, o senhor possa vir aqui à tribuna fazer o seu discurso. O senhor tem 15 minutos. Eu acho que o adjetivo é sui generis,
mas eu gostaria de pedir a deferência de Vossa Excelência para falar daqui mesmo. Gostaria de pedir dois requerimentos que tem meu aí na mesa. Meu ilustre secretário, por favor, que Vossa Excelência mandasse para mim aí. Dois requerimentos. Estão aí sobre a mesa. Ainda não chegou aqui não, vereador. Estão aí, fale com Érica. Vossa Excelência deu entrada recentemente e está sendo registrado no Departamento Legislativo e vem para aqui, para a mesa. Eu vou dar uma de decoreba. Senhora presidente, senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras da plateia, bem como aquelas pessoas que estão nos ouvindo nesta data, nesta manhã, na Casa Bernardo Vieira de Mello, conforme falara este vereador há 2 ou 3 sessões atrás, não sabendo se realmente voltaria, mas voltamos e estamos aqui. E também dissera em alto e bom som, ou bom tom, que iríamos lutar por alguns legados que foram elencados aqui ao longo dos anos. E um deles é essa questão das paradas de ônibus, que nós iniciamos essa cruzada desde o ano 2019, ainda no outro governo, e passaram-se alguns anos sem que houvesse nenhuma ação para essa requalificação dos abrigos nas paradas de ônibus da cidade de Olinda e, evidentemente, de outras cidades, com certeza. De sorte que nada mais justo do que parabenizar o governo atual, que realmente iniciou esse trabalho em 2023. Todavia, nós sabemos que continua algo vergonhoso o que nós estamos vendo nas paradas de ônibus, nos abrigos de ônibus, nas cidades da região metropolitana, mormente aqui na cidade de Olinda. Se você passa na Praça do Carmo, é algo assustador, é algo vergonhoso. Você vê uma parada de ônibus, as pessoas numa ferragem enferrujada, suja, da pior qualidade possível. Creio que isso não se coaduna sequer com o Estado, não menos com o usuário e muito menos ainda com a qualidade de vida daqueles que pagam passagens de ônibus na região metropolitana. Porque é algo absurdo você ver uma parada de ônibus, umas só tem lá 2 mastros, né? Duas madeiras, outras tem uma coberta que não cobre sequer a cabeça das pessoas, outras às vezes tem um banco totalmente danificado, sujo, quebrado, enferrujado, e assim sucessivamente. É evidente que algumas paradas foram requalificadas, isso nós temos que nos congratular com o consórcio Grande Recife, com o governo do Estado. Ainda assim, há uma necessidade imperiosa de que essas paradas sejam requalificadas com a máxima urgência. Falei que aqui no sítio histórico, na área
mais visitada da nossa cidade, por turistas nacionais e internacionais, a Praça do Carmo é algo vergonhoso. É algo vergonhoso uma pessoa de algum país do mundo ou de algum estado que tenha essa cultura de dar condições de vida melhor aos seus munícipes, você verificar uma parada de ônibus daquela natureza. Né? Então, é inadmissível que isso continue acontecendo e é necessário, de forma urgentíssima, que o consórcio Grande Recife tome essa responsabilidade, assuma a responsabilidade e passe a cuidar dessas paradas de ônibus, requalificá-las para dar mais condição ou um pouco mais de condição aos nossos usuários do transporte coletivo urbano. É evidente que há uma demanda retraída de muitos anos. É evidente que isso tem custo, mas se começou, creio eu, que o governo do Estado, através do consórcio Grande Recife, tem a responsabilidade precípua de requalificar essas paradas. De sorte que, senhora presidente, senhores vereadores, meus senhores, minhas senhoras, nós estamos encaminhando mais um requerimento em forma de reiteração para que essas obras das paradas de ônibus sejam concluídas no menor curto espaço de tempo possível. O outro requerimento, senhor presidente, senhora presidente, senhores vereadores, aqui eu gostaria de me reportar, traz no bojo a história da nossa cidade, patrimônio da humanidade. Nossa cidade hoje, ela está completando 490 anos, agora em março que vem. Nossa cidade é patrimônio da humanidade desde 1982, graças a todo o casario e todos os monumentos históricos religiosos datados do século XVI, XVII. E nós temos uma necessidade imperiosa de que, sobretudo, esses monumentos tenham sobre eles uma atenção mais contemplativa, uma atenção mais profunda, um olhar mais profundo, como já dizia Dom Helder Câmara, um dos grandes ícones da Arquidiocese de Olinda e Recife, ao longo desses 350 anos que está completando a Arquidiocese de Olinda e Recife. Lá em 1676, foi erigida a Diocese de Olinda, que neste ano começa um trabalho de resgate das memórias da Arquidiocese, esse resgate é baseado na Igreja da Sé, que é a Catedral de Olinda, Catedral de São Salvador do Mundo, para quem não sabe. E abrindo um parêntese aqui, lá atrás, no ano 1500, Leonardo da Vinci, célebre artista italiano, pintou o quadro Salvator Mundi, que hoje foi vendido agora há pouco, por 454 milhões de dólares. Vejam a história da Catedral de Olinda, que remonta também aos anos 1500,
de uma pintura do célebre artista, pintor italiano Leonardo da Vinci. Hoje sabemos que uma tela com essa imagem do Salvador do mundo, que é só a palavra, a frase em italiano é Salvator Mundi, mas traduzindo da Salvador do mundo, não é? Falta o do, mas porque em italiano não inclui. Então, hoje a história de Olinda, a Catedral de Olinda, senhora presidenta, senhores vereadores, ela está se organizando, haverá um mosaico histórico, onde vão começar a celebração, onde vai começar a celebração dos 350 anos da ereção da Diocese de Olinda, que depois, com o crescimento e em razão da história de Olinda, que Olinda, como eu disse, já foi até Cabo de Santo Agostinho, né, se transformou na Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, inicialmente, era a Diocese de Olinda, lá em 1676. E hoje a gente tem a Arquidiocese de Olinda e Recife. É sabido também, senhora presidente, senhores vereadores, que Olinda, na poesia de Capiba, Olinda, cidade eterna, plagiando até Roma, cidade eterna, porque Roma é de 21 de abril do ano 753 a.C. Roma é a cidade mais antiga em que se tem conhecimento no mundo, juntamente com a cidade da Jordânia, Petra, e outras cidades daquela região do Oriente Médio. Mas Olinda precisa de ficar nessa história. A história da cidade eterna. Se abrirem aí no Google, vão achar a composição de Capiba, Olinda, cidade eterna, né? Se alguém quiser abrir e colocar aí no microfone, eu até cedo um minuto do meu espaço aqui. Pode botar no Google que vai encontrar. Então, Olinda precisa desse resgate. E eu quero aqui esse voto de aplausos e felicitações ao padre Lenildo Santana da Silva, que hoje é cura é uma espécie de guardião da Catedral da Sé. Ele é também reitor do Seminário de Olinda, seminário de muitas glórias e lutas em prol da liberdade do nosso município e do nosso estado, lá nos idos dos anos 1630, com as invasões holandesas e francesas, e o Seminário de Olinda foi um dos focos da resistência contra os holandeses e os franceses. Então, tanto quanto Roma, cidade eterna, lá de antes de Cristo, do 21 de abril, Roma é de 21 de abril, lá na Itália, de 753 a.C. Se somar aí, já são 2000. Roma é a cidade que tem hoje 2.790 e tantos anos de vida. E é considerada até hoje a cidade eterna, em razão de tantos monumentos, e talvez o mais importante e significativo seja lá em Roma, o Coliseu Romano, daquelas lutas homéricas, né, dos gladiadores. Enfim, Roma tem tudo aquilo. E nós aqui, eu conclamo e gostaria de conclamar a prefeita que vai assumir, que ela criasse um leque de estudos, de acompanhamento. Gostaria de levar para quem pudesse desde já, mas ficasse isso aqui, porque Olinda
com todos esses monumentos que fizeram desta cidade ostentar o título até hoje de Patrimônio da Humanidade desde 1982, precisa dessa preservação. E hoje o padre Lenildo está fazendo um resgate de tudo acerca da Catedral da Sé, onde se instalou a primeira diocese, ou a diocese de Olinda inicialmente, lá no ano 1676, vai completar agora em 2026 350 anos, depois transformada em arquidiocese. Então, haverá um mosaico a partir de amanhã para visitação, uma espécie de museu de visita para o mundo todo, porque a Catedral de Olinda hoje é a igreja de Olinda que recebe mais visitas dos povos de todo o planeta Terra. Quiçá, daqui a mais alguns anos, o planeta Marte venha nos visitar também, né? No momento em que se está tentando chegar em Marte com os humanos, quem sabe se não há probabilidade de os marcianos nos visitarem abertamente, porque o que dizem hoje é que os marcianos estão entre nós, só que de uma forma muito sutil, de uma forma escondida, de uma forma achando que eles são maiorais do que nós. No entanto, se chegarmos à conclusão de uma missão terráquea, terrena, chegar a Marte, não é, Tinoco? Se nós tivermos uma missão em Marte, tripulada, humana, quem sabe se marcianos não estarão conosco aqui no futuro. Vereador, falta Já um minuto para Vossa Excelência naquelas carruagens do profeta Elias, né? Que dizem que Elias saiu de carruagem para a terra, né? Então, meus amigos e minhas amigas, encerrou meu tempo, senhora presidente, já foi? Falta um minuto para o senhor. Um minuto, eu gostaria de 2 minutos mais de algum dos pares. 5 minutos do vereador Tony Magalhães. Muito obrigado, para meu Vossa amigo Excelência. Tony Magalhães. Então, eu gostaria de deixar aqui essa mensagem. É uma mensagem que, assim, inicialmente ou teoricamente, a gente tem até um desdém, né? Mas não é não. Olinda é uma cidade que eu não me canso de repetir, e vou repetir agora mais uma vez para os pares que estão aqui e que levem essa mensagem. No 12 de março de 1535, quando Duarte Coelho Pereira chegou lá naquele alto e fez aquela exclamação que todos conhecem, né? Olinda, situação para uma cidade, para uma vila. Duarte Coelho definiu, e está lá no Foral de Olinda. Se você procurar, creio que na Sepactu está lá bem guardadinho, dentro de uma vidraça, o Foral de Olinda. Que Olinda ia até o Cabo de Santo Agostinho, era terreno nosso. Ia até o Pontal de Maria Farinha, que também era terreno nosso. Aqui atrás da gente só tem o Oceano Atlântico, que não tinha como passar para lá mais, só quando atravessar e Pacífico, né? Mas aí vai levar muitos quilômetros, muitas milhas, né? Porque o Pacífico está lá do outro lado. Muita gente não sabe disso também. E para o oeste, Duarte Coelho definiu uma coisa que até hoje há estudos, há perguntas, há questionamentos, os arvoredos. Porque daqui para lá, até onde tinha os arvoredos, que eram florestas, assim, quase que plantadas pelos que vieram com Dom João VI em 1808, né, os portugueses, os europeus de várias denominações. Então ia até Nazaré da Mata.
era Olinda. Camaragibe, Carpina, Paudalho, tudo isso eram considerados os arvoredos. Então o limite de Olinda era grande. E Olinda foi perdendo, perdendo, perdendo. E mais uma vez eu conclamo, os que ficarem aqui para o ano e se quiserem nos irmanar, ou irmanar comigo, nós precisamos de tirar o nome de Carlos Lima Cavalcante da Avenida Carlos Lima Cavalcante. Porque foi daquele governador, de uma forma, eu não digo que é arbitrária, porque eu não conheço o processo profundamente, mas ele podia vetar, que o poder de veto ele vem de longas e longas e longas datas. Quando, em 1935, 4 de setembro de 1935, Paulista levou 94 quilômetros nossos, e nós ficamos com 42, isso me dói até hoje. Nesses 9 mandatos que vou para ele agora aqui, sempre tive essa dor no coração, de ver nossa Olinda, nosso Torrão, nossa cidade eterna, como diz Capiba também, plagiando, talvez Roma, cidade eterna, que eu não sei de quem é a de lá, mas a daqui eu sei. Né? Olinda só tem 42 quilômetros quadrados e Paulista ficou com 94. Isso é um dos maiores absurdos que aconteceram com a nossa região metropolitana e especialmente com a perda que nós tivemos de território nesse governo, naquele governo de Carlos de Lima Cavalcante, que foi quem sancionou a lei que tomou 94 quilômetros da nossa cidade e que hoje nós somos uma cidade minúscula, de uma densidade demográfica exorbitante, talvez a 4ª do Brasil, né? Nós só perdemos para São João do Meriti, Diadema em São Paulo, Guarulhos, e aqui parece que é a 4ª densidade demográfica, onde nós temos pessoas aglomeradas, né? Residências praticamente aglomeradas uma em cima da outra. Então, Tinoco, um jornalista competente, oxalá, no futuro, o doravante, Vossa Excelência, saia a cata de algo que nós possamos transformar essa Avenida Carlos Lima Cavalcante em alguma outra coisa e não continuar com esse nome, porque foi dali que saíram esses 94 quilômetros de Olinda. Então, encerrando, senhora presidenta, só um minutinho. Conclua, vereador. Eu deixo aqui esse voto de aplausos ao meu amigo Padre Lenildo pelo resgate dessa história das memórias da Igreja da Sé, que foi quem iniciou a Diocese de Olinda e Recife em 1676 e que no ano de 2026 completará 350 anos, e essa Diocese de Olinda e Recife, ela está trazendo a história geral de todos os nossos monumentos históricos da cidade de Olinda, que eu reputo de suma importância nossa preservação, para que nós continuemos sendo essa cidade patrimônio da humanidade e, quiçá, lá na frente, as gerações do 2800, 3000 a contemplem como cidade eterna, como Roma é hoje uma cidade eterna. Muito obrigado. Vossa Excelência deu uma aula hoje para todos nós, além de ser o vereador mais antigo aqui dessa casa, como disse aqui o nosso secretário, Vossa Excelência é uma enciclopédia Barça aqui da Câmara, e muito obrigado, vereador, pela aula de hoje. O próximo orador é o vereador Flávio Nascimento. Próximo orador, o vereador Flávio dispensou. Próximo orador, o vereador Misael Prestanista. Dispensa, vereador. Próximo orador, o vereador professor Marcelo.
Senhora presidente, por favor, com licença. Eu queria solicitar ao pessoal na galeria que, por gentileza, evitasse, colocasse primeiro o telefone no modo silencioso e, por favor, não ouçam áudios nem vídeo alto, porque está atrapalhando aqui a gravação da sessão. Por gentileza, eu peço a compreensão de todos. Está em votação, sim, vereador. Vossa Excelência já pediu? Já fez a solicitação? Voto de aplauso? Na ordem do dia, está chegando. Vossa Excelência vai falar, tem 5 minutos. Dispensa. Próximo orador, vereador Ricardo Souza. Vereador Ricardo. Próxima oradora, a vereadora Gisele Lopes. Gisele Tavares, aqui tem Lopes. Gisele Tavares. Vossa Excelência vai falar, vereadora? Vossa Excelência tem 15 minutos. Pode vir para a tribuna, vereadora. Vossa Excelência vai ficar mais elegante. Venha-se embora para a tribuna. Os vereadores hoje vão todos prestar atenção no discurso de Vossa Excelência. Venha-se embora. Bom dia. Eu saúdo a mesa na pessoa da presidente, Denise Almeida, e a todos os vereadores, na pessoa do professor Marcelo. Fico feliz que todos tenham se colocado para me dar atenção, mas isso me deixa ainda mais nervosa. Hoje eu queria conversar com vocês sobre as emendas impositivas. O que é que acontece? Eu já vi várias vezes Dete, Tostão e outros vereadores questionando que as emendas não são executáveis, não têm sido executadas. Alguém direciona para uma rua, direciona para um projeto e não vê isso acontecer. Na última vez que o Luciano Brasileiro esteve aqui, que é o secretário executivo da Fazenda, ele explicou isso para Tostão, que foi uma pergunta dele, e ele disse o seguinte, que quando a gente coloca uma emenda para executar uma rua, muitas vezes ela é insuficiente. Tipo, vamos supor que uma rua tenha 100 metros, e calçar essa rua tem sempre um valor, digamos, eu estou dando um valor aleatório, de R$400 por metro quadrado. R$400, ela custaria 400 mil. Entendeu? Eu estou falando de metro quadrado. Ela custaria 400 mil. E aí os vereadores destinam 100 mil, destinam 50 mil, destinam um valor que estão abaixo do valor do custo de fazer a rua. Então, se torna inexequível. O que é importante? Importante que vocês, eu não vou estar mais aqui, mas que vocês consigam ir atrás desse recurso, por que não foi feito, se aconteceu de fato isso, para que possa ser redirecionado para um outro projeto e ele se torne exequível. Porque não, deixar que esses valores se percam é ruim para a cidade, né? Isso aí não é uma coisa boa. Então, eu analisei alguns direcionamentos e pude perceber, inclusive no direcionamento de Dete, que os valores dela foram sempre de 50 mil, de 100 mil reais. Não é, Felipe? E isso não faz uma rua. Não consegue. Aí, seria um trabalho da gente ter, com a municipalidade, né, chamar e perguntar por que não foi feito. A municipalidade também chegar com a gente, que é o Poder Executivo, e dizer, olha, você direcionou isso aqui, mas a gente não consegue fazer. Mas se a gente juntar esse valor, a gente consegue pelo menos uma rua aqui. Então, eu acredito que esse é o nosso trabalho. É onde está o nosso papel de fiscalizador.
Era isso que eu queria conversar com vocês. Eu vou conversar com vocês também sobre a questão que Biai vai falar, né, Biai? Complementar? Vossa Excelência concedeu uma parte, eu falo depois. Pronto, certo. Há pouco tempo, eu estava sentada e recebi uma ligação de um membro do Conselho de Preservação da cidade, me pedindo para ter uma reunião, a arquiteta Vera Milé, acho que muita gente conhece, me pedindo para ter uma reunião porque ela quer propor um curso para os vereadores. Um curso sobre as normas que regem o sítio histórico. Eu falei dessas leis, eu acho que no meu último discurso, sobre a gente construir de uma forma mais íntegra, porque a gente tem várias, a 48, 49, depois tem a 25, 17, eu nem lembro mais de qual. A gente tem 4 leis que estão em funcionamento, uma complementando a outra. Então, seria necessário que a gente tivesse um projeto que pudesse juntar e ser mais eficiente na forma de cobrar. E por que é importante que os vereadores entendam o que acontece no sítio histórico, da importância? Exatamente para a gente entender a nossa história. Porque quando a gente fala que um dos lugares mais visitados de quem vem para Pernambuco é Olinda, não é brincadeira, não, é o segundo. O primeiro é Porto de Galinhas, e o segundo é Olinda. Mas o pessoal vem para Olinda para onde? Vem para a praia? Não vem para a praia. O pessoal vem para o sítio histórico. E quando a gente chega aqui e vê as igrejas fechadas, as igrejas sem manutenção, porque o que a gente tem no sítio histórico são os nossos monumentos históricos. Né? Os equipamentos estão voltados justamente para as igrejas. Então, não temos sinalização, não temos placas, e nós temos um fundo de preservação. Entendeu? Inclusive, eu pedi o extrato para isso, para a gente ver o que é que pode ser feito. Segurança, É porque eu estou falando de projeto, né? Aí a gente não pode realmente, Misael, esquecer da segurança. Mas isso tudo é um conjunto de fatores para que o turismo aconteça. Eu fiquei muito feliz, Felipe, com a proposta de Mirella, quando ela fala que ela quer fazer um turismo religioso. Na época que eu estava no IFAM, eu sentei com o pessoal, inclusive com o Frei César, e nós tentamos montar isso com a Universidade Federal, um turismo religioso, onde as pessoas pudessem vir para cá e usar as celas que vão se transformar em quartos, porque, por exemplo, o convento de São Francisco, a senadora Tereza Leitão mandou R$500 mil agora de emenda para a gente fazer o projeto de recuperação. Entendeu? Então, as celas vão se transformar em quartos que podem receber esse turista. Quem é o católico que não quer vir para cá e passar uma noite, passar um final de semana ali? O que é que a gente tem para oferecer? A gente tem o Frei Alberto, que trabalha muito, que faz bolos maravilhosos. Não sei se vocês conhecem o bolo do Frei Alberto. O pão do Frei Alberto, uma receita centenária, que a gente pode oferecer isso no café da manhã. A gente tem os biscoitos das madres, né, lá do monte. Então, isso é um conjunto de coisas que a gente pode pensar e sugerir. Eu acho que esse é um papel fundamental do vereador. E buscar onde é que está sendo aplicado esse fundo, é o que estou tentando fazer, para que a gente possa tentar reverter nisso. Como eu digo, fazer o restauro não é fácil, mas a gente tem que, pelo menos, manter a estrutura da igreja apresentável para que os turistas possam visitar. Agora, do jeito que está, sem capacitação dos condutores, porque nós não temos guias, nós temos condutores. Né? Não, primeiro vai ser o irmão, vai ser Biai. Posso falar? Pode. Veja bem, vereadora Gisele, primeiro agradecer pela parte concedida por Vossa Excelência, dizer que a questão do orçamento, que eu estou nessa área há alguns anos,
ele é previsto. O orçamento para 2023 foi previsto em 1.129 bilhões. No entanto, nenhum orçamento, de um modo geral, ele se conclui em sua totalidade. Por exemplo, em 2023, nós só executamos em torno de 900 milhões de reais. Então, houve uma perda por diversos motivos. Para 2024, o orçamento foi de 1.166 bilhões. E para 2025 está previsto 1.278 bilhões. Evidentemente, e eu espero claramente que a prefeita Mirella, ela analise com cada situação para que, né, haja essa disseminação das emendas, né? Eu mesmo vou colocar nessa agora emendas para a manutenção de monumentos históricos, até mesmo porque, às vezes, é tão barato, porque os nossos monumentos são pintados até com cal, né? Não pode ser pintado com tinta, né, diferente, é cal. Então, nós precisamos dessa situação. Essa outra questão da segurança, nós deixamos aqui desde das sessões anteriores, aquela ideia de cobrarmos que a Guarda Municipal seja mais equipada, e nós vamos colocar outra emenda também para ajudar, né, para que seja equipada, ou melhor, equipada ainda, para poder dar segurança aos nossos monumentos. Porque não me sai da cabeça, e eu tenho certeza que eu estou certo, de que os monumentos históricos precisam desse apoio da Guarda Municipal, porque são monumentos da cidade de Olinda e que fazem parte para que Olinda ostente esse título de patrimônio da humanidade. De sorte que entendo que a prefeita deverá fazer uma análise profunda dessas emendas impositivas, porque estão dentro do orçamento. Evidentemente que nós estamos com 1.278 bilhões, provavelmente não se executa tudo, mas daí pode-se extrair esse conteúdo das emendas para que possam atender as demandas dos vereadores que solicitaram. Muito obrigado pela parte do Vossa Isso Excelência. é muito importante, esse diálogo, manter esse diálogo agora, né, porque as emendas devem ser direcionadas agora em novembro. Biai, só complementando, não é só pintar as igrejas de cal, porque o cal ele não tem uma durabilidade. Existe uma tinta específica para isso, que é o silicato mineral. Então, ela é um pouco mais cara. Ela é diferente, porque ela tem uma durabilidade maior, ela é diferente de uma PVA, e precisa ser respeitado isso, o equipamento. Vereador. Oi, Jojó. Ok. Obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a Deus por esse momento. Um assunto muito importante que a senhora levantou dentro dessa casa, que tanto eu quanto os demais vereadores que era fazer oposição ao governo atual, obrigado, melhorou. E a gente sempre discutia sobre esses assuntos das emendas impositivas, onde essa casa nunca foi respeitada por esse governo. E eu espero que agora, com esse novo governo, tenha um bom senso de realmente desenvolver esse trabalho aqui, respeitando os vereadores e respeitando essa casa. Eu quero relatar aqui, que fique aí nos ombrais dessa casa, a gente está indo embora, estou indo de cabeça erguida pelo meu trabalho, pela minha dedicação, mas sabendo que a gente não fomos respeitados por esse governo atual a respeito dessas emendas impositivas. Que Jorge Guerra solicitou aqui várias emendas impositivas desde 2021, até hoje não foram feitas. É um absurdo isso aqui. E a futura prefeita da cidade, Mirella Almeida, ela tenha consciência e respeito por essa casa e por todos os vereadores que aqui estiverem. Porque eu mandei uma emenda impositiva para equipamentos odontológicos para o posto de saúde do Alto Cajueiro, mandei emenda impositiva também de equipamento para o Alto da Bondade, para o posto de saúde, e até hoje não foram colocados. E as pessoas estão lá a mercê, né, dessas questões que a gente vem discutindo aqui. A rua João Correia, a gente também colocamos a emenda de
R$ 200 mil. Esse ano os moradores tiveram que fazer uma vaquinha para botar concreto. E fora outras situações que eu mandei também para o Corvo da Bondade, R$ 90 mil para fazer as pontes, que as pessoas tinham que atravessar com água, com os pés dentro da lama, dentro de água podre, e até hoje não foi implantada. Então, vereadora Gisele, está de parabéns, aproveitando esse gancho, que as pessoas possam, que tiver com suas canetas, levar em conta todos esses assuntos que são discutidos aqui. Porque é para isso que serve o vereador, de trazer os problemas, as problemáticas das comunidades, e aqui ser discutido, e aqui ser levado em consideração em prol das pessoas. Então fica aqui meu relato, que a gente aqui, como vereadores, nessa gestão, não fomos respeitados, porque justamente isso aí, a gente trabalha em prol das pessoas. Então, fica aqui minha fala, fica aqui o meu recado para os próximos vereadores, que eles procurem se unirem em conjunto em prol das pessoas. Muito obrigado pela parte. Vereadora, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Não, eu agradeço a vocês e espero que vocês possam correr atrás disso. Às vezes, eu sempre digo isso, o vereador ele não tem a função de calçar rua, de executar. Isso é com a municipalidade. Mas, muitas vezes, o dinheiro que é colocado para fazer essa obra, não tem uma pessoa lá na secretaria que tenha expertise ou competência para fazer com que aquilo aconteça. Juntar mais 2 vereadores com valores que possam chegar a o valor que dê essa rua. Entendeu? Então, é preciso pensar nisso e tornar esses projetos execuíveis e as emendas impositivas realmente eficazes. Eu agradeço a vocês. Próximo orador, o vereador Tony Magalhães. Dispensa, vereador. Próximo orador, o vereador Irmão Bial. Vossa Excelência tem 15 minutos. Bom dia a todos e a todas. Tudo bom, meu irmão? Sou teu fã, teu filho, Marcelo. Eu não ia falar não, mas eu gostaria até que o vereador Jojó, depois ele pudesse ficar aqui, que eu queria que ele ouvisse aqui sobre a questão de... Ele falou de emenda impositiva. Para o cidadão aí, o cidadão olindense, e para os vereadores, que infelizmente, às vezes você tem um mandato aqui, mas não aprende. Entendeu? Vai ler um regimento, vai ler um artigo. Eu queria explicar a ele como é que funciona a emenda impositiva. E se ele quiser, e se tiver corajoso ainda dentro dessa casa, infelizmente, para vocês que não sabem, o prefeito do Peste perde o mandato os últimos meses que ele tem. Vocês sabiam disso? Por improbidade administrativa. Quando vocês não sabiam disso. Só precisa um cidadão olindense, vocês aí, entra com pedido. Na minha comunidade tem um vereador que botou uma emenda para a rua e não foi executada. Aí ele entra com pedido aqui na mesa diretora, o presidente tem que acatar esse requerimento, certo? É assim que funciona. Aí junta-se 9 vereadores de coragem, entra com uma ação de improbidade administrativa, porque ele não executou, e isso aí, sabe o que é que dá isso aí? Perca de mandato. É assim que funciona. Só basta ter corajoso. Agora, eu quero... E outra coisa, obrigado, vereador, ainda tem 8 anos de inegibilidade, que fica inelegível. Só precisa ter corajoso. Não é isso, Tony Magalhães? Só precisa disso. Porque não adianta botar uma emenda no posto e não executar. Beleza, não executa não, né? Improbidade. Agora, sabe o que me chama a atenção, vereadora Gisele? É que o prefeito, quando ele foi deputado, o governador Paulo Câmara executava as emendas para ele. Que, inclusive, uma das ruas lá em Peixinho, ele calçou com as emendas que ele destinou. Engraçado, né? Destinam para ele, mas ele não faz. Meu Deus do céu. Mas espero que a prefeita que ganhou a eleição, parabéns para ela. Aqui é democracia. Eu estava no lado A e quem ganhou foi o lado B. Fica à vontade, eu concedo a parte da Vossa Excelência. Tá ligado? Tá. Eu estou aqui há pouco tempo. Vocês já solicitaram isso
Através de requerimento? Eu vou explicar a senhora. Essa emenda, ela começou a existir dentro dessa casa no ano de 23 e 24. Então, já que ele cometeu a irregularidade em 23, então, no ano de 24, a gente pode entrar com ação. A gente não pode entrar com esse ano, que já é outra infração. São duas infrações. Ele cometeu em 23 e cometeu agora em 24. A de 24, a gente só pode entrar em 25, porque ele tem um ano para executar, então ele não executou. Então, os vereadores que estão entrando, os novatos aqui, os antigos, veteranos, quando destinar as suas emendas, cobre. Você tem todo o direito. Porque se não executar, é só juntar 9. É só juntar 9. Porque assim, eu acredito que o prefeito da cidade, ele venha candidato a deputado e que Deus conceda sucesso para ele. Agora, é bom falar pedir deixa eu ver aqui, deixa eu ver, Jesus, deve ser Lula ou Bolsonaro, né? Olha, não destina emenda para esse cidadão não, que ele não executa não. Então tem que tirar ele também da situação, né? E também para o próprio futuro governador ou governadora, porque se ele não cumpre. Mas espero que a candidata eleita execute, porque os vereadores botam a cara, vai para a rua, fulano, Aí toma aqui uns carguinhos, poxa, se troca por tão pouco. Viu, vereador? Eu estava explicando aqui, Vossa Excelência tinha saído, que a questão da emenda pode até entrar agora com ação. Só basta um cidadão entrar com ação aqui, com pedido de improbidade administrativa por não cumprimento de emenda impositiva e dar improbidade administrativa, perca de mandato e 8 anos de inexigibilidade. Ele fica inelegível, porque ele não cumpriu com as emendas em 2023. E foi provado isso, que ele não cumpriu. Então, só basta um cidadão entrar com ação, 9 assinaturas e dar entrada ao Ministério Público. Isso é tão rápido. Gostaria da parte? Fica à vontade, concedo a parte da Vossa Excelência. Obrigado, senhor vereador, por ter citado meu nome, estou aqui. Eu quero ressaltar aqui, senhor vereador, que, infelizmente, eu falo isso infelizmente, com muita tristeza, porque a gente aqui, vereadores, sempre que tinha algumas situações contra o prefeito, essa casa não se posicionava em favor dos vereadores. Essa casa sempre aceitava algumas situações de lado que o prefeito colocava e a gente ficava de mãos atadas. Claro que com a sua colocação que você falou agora, a gente pode rever isso aí, tanto eu como fui prejudicado, como os demais vereadores foram prejudicados. Porque quando a vereadora Gisele falou a respeito das emendas, que os valores às vezes não batem com o que era para ser investido, mas as emendas que eu mandei para os locais, era o valor real, o valor de 100 mil reais, o equipamento custava 98 mil reais, o equipamento odontológico, para os 2 postos, que foram 200 mil reais, 100 mil reais para um, 100 mil reais para outro. As pontes lá no Corpo da Bondade que eu falei, com um valor de 90 mil reais, se não tiver a falcatrua, acho que com 30 mil reais se faria várias pontes. Eu mandei 90 mil reais. Então, eu estou dentro do contexto que a Gisele levantou, que haveria condições sim deles cumprirem. Agora, como o senhor falou, basta cada um dos vereadores que foram prejudicados, unir as forças, que a gente está aqui, está discutindo nada pessoal, que eu sempre falei isso aqui. Só precisa de 9 votos, viu? Eu acho que já tem 2, eu e Vossa Excelência. Pronto. Então, nada pessoal contra o prefeito. O que está se tratando, está se discutindo aqui é política, em prol das pessoas. Tanto eu como os demais vereadores, eu quero até parabenizar o Vinícius Castelo, a Dete Silva, o Labanca, que a gente sempre discutiu isso aqui, a política daqui dessa casa, em prol das pessoas, e a gente não éramos atendidos, porque tinha uma Câmara, uma presidente direcionada com o prefeito, que não atendia a gente. Por isso que eu sempre falava isso aqui, que a gente tem que ser ouvido nessa casa, tem que ser respeitado, independente de lado ou de bandeira. Mas, infelizmente, hoje, já no final do mandato, está se revendo algumas situações que a gente, com certeza, vai discutir sobre isso e levar em conta essa situação. Porque os prejudicados é as pessoas que estão lá precisando hoje de um ônibus odontológico com 20 fichas para correr toda a cidade com 400 mil moradores.
Está lá as pessoas dentro do Corpo da Bondade, que tem a liderança do prefeito que está lá dentro, as pessoas andando dentro da água podre. E aí a gente fica aqui discutindo incansavelmente. Os cemitérios daqui do nosso município, que absurdo, vergonhoso. É lamentável o que as pessoas passam para enterrar seus queridos, seus amigos ou seus parentes. Então, é um conjunto de situação que essa casa tem que rever, esses vereadores que estão chegando aqui, para lutar em prol das pessoas. Então, eu vou levar em consideração, sim, as suas palavras, a sua orientação, e a gente pode se unir, porque a gente está unindo aqui em prol das pessoas. Porque é para isso que o vereador serve, de representar as pessoas da melhor forma possível. Essa é a nossa obrigação, não é a favor de nenhum vereador. É a obrigação dos vereadores estar discutindo aqui nessa casa e levando os benefícios para as pessoas. Muito obrigado pela parte. Eu um contragolo que é com Vossa Excelência, eu quero me congratular com Vossa Excelência. Eu aprendi aqui com o vereador Biai, né? Palavra bonita que a gente aprende aqui dentro dessa casa. Infelizmente é dessa forma. Então, assim, eu acho que uma pessoa dessa qualidade não merece estar em cargos públicos, né? Já que é uma pessoa que não cumpre com suas obrigações. E eu quero também, assim, houve uma situação, olha, nunca na minha vida eu sentei para tomar um café com o João Campos, nunca. Nenhuma água. Só vi ele só conversando assim, passando assim, opa, tudo bom, tal. Dei até um voto de aplauso a ele também. Mas a semana passada eu vi um discurso aqui de Tony, por uma palavra que ele falou. Eu acredito que quem está do lado dele ainda... mas não é assim, não. Você não pode tratar o ser humano dessa forma. O nosso amigo prefeito, poxa, isso é postura de prefeito. João Campos, aqui você não se cria. Meu Jesus. Tá ali o meu amigo ali, cantor da igreja, cantor Israel. Eu também canto na igreja, e eu fazia pregação e louvor nos presídios aqui do estado. E essa atitude do professor é uma atitude, Tony, de um chaveiro de presídio. Um líder de uma facção. Eu vou logo assim. Por quê? Por que assim? Um líder de uma facção. Porque um líder de uma facção, eu por conhecer o sistema penitenciário, ele não pode ficar ali, porque ali naquela área ali é de fulano, do PCC. Aquela área ali é de fulano, da beira-mar. Aquela área é de fulano, não sei da onde. Então ali não se cria. Fulano não se cria. Prefeito, você não é líder de facção, você é prefeito. Então tome uma postura de um prefeito na cidade, vá se retratar com o João Campos, que ele é um ser humano. E Vossa Excelência pode precisar dele quando ele for governador do estado de Pernambuco, né? Aí fica logo achando que é o dono de Olinda. Aqui você não se cria. Isso é postura de prefeito. Ou de um líder de uma facção. Obrigado. Encerrado o livro do orador, convoco o primeiro secretário para fazer a leitura da ordem do dia e a presença dos vereadores. Presença na ordem do dia. Antes da presença dos vereadores, senhora presidente, queria fazer o complemento de expediente. Projeto de decreto legislativo 31/2024, autoria mesa diretora, ementa com sede de título de cidadão de Olinda ao senhor Heitor Bezerra de Brito. Completado o expediente, fazer a leitura dos presentes para a ordem do dia da 33ª reunião ordinária. Vereadores presentes. Irmão Biá, Denise Almeida, Felipe Nascimento, Flávio Urquiza, Gisele Tavares, Misel Pechanista, Flávio Nascimento, não está mais, Jojo Guerra, professor Marcelo, Ricardo Souza, Biai e Tony Magalhães. 11 vereadores presentes, senhora presidente. Não tendo... Pode ler a ordem do dia, senhor secretário, primeiro secretário.
Ordem do dia dos projetos que não requerem maioria de 2/3. Projeto de resolução 1/2024, autor, vereador Saulo Holanda, denomina vereador Mauro Fonseca, o plenário da Câmara Municipal de Olinda. Os pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça é pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da Comissão de Educação e Esportes é pela aprovação do referido projeto, senhor presidente. Em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de resolução 2/2024, autor vereador Severino Barbosa Biai. Ementa, cria medalha de mérito cultural Chico Sainz. Pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça é pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da Comissão de Educação e Esportes é pela aprovação do presente projeto. Em discussão, o vereador gostaria de discutir. Gostaria de dar uma palavrinha, senhora presidente. Essa medalha, a instituição dessa medalha aqui na Casa Bernardo Vieira de Mello, ela deve-se a essa história fantástica desse Chico Ciência, né? Chico Sainz, né? Traduzindo é Chico Ciência, né? Do inglês para o vernáculo, né? É Chico Ciência, traduzindo do inglês para o vernáculo. Viu? Aí é Chico Ciência. Então, Chico Ciência é aquele cara que na década de 80 ele participara, é o verbo no futuro do pretérito, e ele participara dos grandes shows do Rio Doce Festival. E havia uma banda chamada Orla Orbe, de Chico, né? Que era uma banda de dublagem de rock, que foi talvez a primeira coisa assim a levar Chico Sainz aos píncaros da glória depois de alguns anos. E, infelizmente, por circunstâncias alheias à minha vontade, né, porque eu gostaria de ter acompanhado Chico por mais tempo, né, ou por algum tempo, mas, por circunstâncias alheias à minha vontade, eu não tive essa condição, ou essa capacidade, ou esse desprendimento, talvez, foi a principal causa de não ter acompanhado Chico. Um ícone hoje, depois de 30 anos de sua partida, né, mais ou menos, já estão uns 30 anos, Chico continua sendo esse ícone da cultura popularíssima, porque tem a cultura popular, mas Chico trouxe a cultura popularíssima, aquela cultura mais arraigada nas áreas mais carentes. E tanto é que uma das marcas emblemáticas da cultura de Chico Sainz é o caranguejo, né? O caranguejo mangue, onde na lama, a 1 metro da perna dentro das lamas, os homens mais singelos dessa nossa Olinda pescavam caranguejo, e eu era um deles lá nos idos de 1960, 60 e pouco, 70, e Chico já era aquele que vislumbrava, como eu digo com Belchior, um homem transcendental, né? Chico Sainz já era um homem, já era uma figura transcendental, que ia buscar as coisas além de nós mortais aqui. Então, parabéns a essa Casa Legislativa por estar instituindo para a cultura popularíssima de Olinda
uma medalha e um diploma, né, Júnior? O diploma também, se requerermos oportunamente para cada situação. Chico Sainz marcará a história dessa cidade por longínquos anos e espero que eternamente. Muito obrigado, senhora presidente. Ainda em discussão? Mais alguém queira discutir? Em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Dando continuidade, os decretos legislativos estão prejudicados. Não temos quórum de 12 vereadores. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária 66/2024. Autora, vereadora Gisele Tavares. Emenda estabelece a Policlínica Municipal de incentivo à produção, ao uso e excedente de energia limpa no município de Olinda. Pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. É pela constitucionalidade e legalidade. E parecer da Comissão de Urbanismo é pela aprovação do referido projeto. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária 71/2024. Autor, Poder Executivo Municipal. Mensagem 12/24. Ementa. Dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social e altera a Lei Municipal 5912, de 30 de dezembro de 2014 e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça pela constitucionalidade e legalidade e parecer da Comissão de Finanças é pela aprovação do referido projeto. Em discussão? Não tendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento, secretário. Requerimentos. Requerimento 343/2024. Autor, vereador professor Marcelo. Requer voto de aplauso a senhora Micaela Silva de Oliveira. Em discussão? O autor vai discutir? Alô? Obrigado, senhora presidente. Vereador professor Marcelo, presidente Denise. Professor Marcelo tem 5 votos de aplauso. A senhora permite eu fazer a leitura dos 5 e fazer a discussão em bloco? Autorizado. Requerimento 346, autor vereador professor Marcelo. Requer voto de aplauso ao senhor Alisson Cordeiro da Silva. Requerimento 347, 2024, vereador professor Marcelo. Requer voto de aplauso ao senhor Gutenberg Aguiar Maia. Requerimento 348, vereador professor Marcelo. Requer voto de aplauso ao senhor Rafael Oliveira Arruda. E requerimento 349, professor Marcelo, requer voto de aplauso ao senhor Severino Pereira Leite. Em discussão, o autor vai discutir. Sim, senhora presidente. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do vereador Ricardo Souza, queria aqui dar um grande abraço em todos presentes e também em nome da minha amiga Gisele, em todas presentes. Eu queria discutir e dar esse voto de aplauso por merecimento dessa jovem Micaela Silva de Oliveira, pelo serviço prestado à gestão. Uma excelente profissional, competente e honesta, que faz jus ao cargo que foi lhe dado. Então, aqui eu faço meu voto de aplauso a essa jovem. O segundo seria o Alisson Cordeiro. O Alisson também é um cara que faz parte da gestão, um cara competente, determinado, e foi muito feliz no último pleito que aconteceu agora, para prefeito e vereadores dessa cidade. Um cara que soube montar com foi imparcial nas suas escolhas, na montagem do partido. Um cara que soube conversar com as pessoas, discutir o que seria melhor para o candidato e montou uma bela chapa. Eu estou falando da minha chapa do PSD, que eu me fiz
disputar nessa chapa. Então, estou aqui para parabenizá-lo pelo excelente trabalho prestado nessa eleição e por ser um cara muito competente, dedicado e honesto no que faz. O segundo é o Gutenberg, um cara que chegou na gestão, agora já ali nos meados de outubro, que também fez um excelente trabalho político. Já fez um trabalho também em outras cidades, Abreu Lima, Recife, um cara determinado, um cara honesto, trabalhador e politizado. Também um cara muito imparcial nas suas escolhas, nas suas posições. Também fez parte da gestão aí de Lupécio e montou com muita capacidade as chapas de vereadores, na qual também me fiz presente, e outras chapas do governo, do professor Lupécio. O outro é Rafael Arruda, também um jovem promissor, um cara honesto, trabalhador, um cara que se fez presente na campanha da então candidata Mirela Almeida, que hoje vai ser empossada ainda, então em janeiro vai ser a prefeita dessa cidade. Então Rafael também é um cara capacitado, que fez um excelente trabalho também nessa campanha. Também é um cara aqui que eu desejo o meu voto de aplauso e peço a vocês também que dê esse voto de aplauso a esse jovem talentoso. Outro também que fez parte da gestão na montagem das chapas, o Severino Júnior, era secretário de comunicação e durante no mandato do professor Lupécio também exerceu um excelente trabalho à frente daquela secretaria e nessa montagem das chapas para vereadores. Também deixo aqui meu voto de aplauso para esse garoto talentoso e trabalhador. Muito obrigado pela atenção de todos. Ainda em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Aprovado o voto de aplauso. Dando continuidade, requerimento 350/2024, autor BI, requer voto de aplauso ao padre Lenildo Santana da Silva. Em discussão. É só para ratificar, senhora presidente, o que eu já falei no meu tempo de tribuna, né, acerca desse voto de aplausos e felicitações ao Lenildo por essa iniciativa de resgatar o início da Diocese de Olinda, que após alguns anos passou a arquidiocese e que agora já vai completar 350 anos dessa entidade da Igreja Católica Apostólica Romana, de sorte que eu gostaria de pedir aos pares a votação favorável nesse voto de aplausos. Muito obrigado. Ainda em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação, quem concorda permaneça como se encontra. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhora presidente. Queremos agradecer ao nosso Deus, né, pela oportunidade, agradecer a todos os vereadores presentes, a todos os funcionários da casa, a toda a plateia que esteve aqui nessa manhã. E queremos dizer que até o dia 19 desse mês, as comissões recebem as emendas da LDO e da LOA para o próximo ano. Encerramos a sessão, convocamos a próxima para o dia 12, terça-feira, no horário regimental. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.